Saudações, Dux e Duques tricolores. Quem eu falo é Duque Tricolor para mais um. O que eu não falei do jogo Fluminense Internacional de casa, Internacional e Fluminense. Para quem não sabe, eu faço diversas vezes esse vídeo comentando normalmente 2 a 2 jogadores, inclusive o goleiro. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é todos os dias, essa sexta-feira, quando der, tá? Porque até agora não dá. Mas voltando a falar. Sabe, a gente tem que falar de muita coisa. A gente tem que falar da diferença que tá sendo. Então, não adianta falar dos jogadores que não estavam nesse jogo. Não adianta. Então eu vou falar dos jogadores que estavam nesse jogo. Começar pelo Diogo Barbosa e o Guga. Guga, que estava jogando mais adiantado. Não sei por que motivo. Não teve motivo. Você pode até falar assim, mas o Bernabé é muito ofensivo, vamos tentar justamente diminuir isso, colocando mais um lateral para diminuir a situação do cara e fazer tal coisa. Tá? Adiantou? Nada, né? O problema não é você resolver o problema. O problema é você resolver um problema e encontrar uma solução. Com o Guga não ia acontecer nada disso. Em todo jogo contra o Internacional, todo jogo, o Guga não conseguia resolver o problema. E do outro lado, pior ainda, porque só tinha um, que era o Diogo Barbosa, que novamente não fez nada. Era o jogador que tentava fazer ultrapassagem e tudo mais. Era o cara que sempre ficava de ter jogadores, nunca chamava atenção para os jogadores virem mais próximos. Então, de um lado, era um cara que estava numa posição que não favorecia nada a ele, e o outro que nada acontecia. Depois disso, você tem ali os volantes, né? Que pra mim foram os menos piores, o Facundo Bernal e o Martinelli, mas que também foram ruins. Facundo Bernal, de novo, é um jogador que me parece que não vai conseguir se adaptar a tempo até o final do ano. Pode ser útil no outro ano, pode, mas o meu grande problema é que se o final de ano for rebaixado, não tem final de ano pra ele. Entendeu? Hoje em dia eu já me contento por não cair. E tipo, é olhar pra isso. E do outro lado você tem Martinelli, que novamente costuma tentar fazer 1001 coisas no meio de campo e nada acontece. Ou quando acontece é perca de bola pro time adversário. Adianta justamente esses dois jogadores. E por fim, mas não tão menos importante, a gente tem a dupla de ataque maravilhosa com Lima e Cano. Lima é útil. Cano é inútil. Infelizmente esse ano não é o ano do Cano. Não é o ano que você tem que colocar o Cano. Que não está ajudando em nada. É dois jogadores que um você talvez seja ajudado, o outro você não vai ser ajudado. E a incerteza, ela cobra muito mais do que a certeza. Esse jogo foi assim. Onde que o Lima não conseguia fazer nada, e tentava olhar para um lado e tentava olhar para o outro. Um lado era o Guga, que não era para fazer nada. O outro lado era o Keno, que todo mundo tinha certeza de como fazer para marcar ele. Ele ficava lá sem realmente poder fazer alguma coisa.
Parabéns. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o tiro pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais que eu chamo de do dia 10, 12, 20 horas. Clique na tela e vamos continuar falando mais sobre. Aí você acha que pior, aí você acha que melhora? Não melhora. Aí você pensa, por exemplo, nas substituições. Aí que melhora um pouco, mas é tão pouco que nem prevalece. Ele coloca o Marquinhos de um lado e coloca o César do outro. Melhora o time muito. Não é culpa do Keno. O Keno jogou muito bem. Agora, infelizmente, a gente tem, por exemplo, de dois jogadores que não são os deuses do futebol. O Senna é um jogador bom, um jogador que parece que não está acontecendo. Tá complicado. Entendeu? Adianta colocar eles depois, não ter colocado eles antes? Fazer uma mudança técnica, tentar colocar, por exemplo, o Keno como segundo atacante, tentar fazer umas mudanças. Quando fez já era tarde demais. Por fim, Vitor Eudes, que novamente se mostra como um goleiro incapaz. Onde que ele mostra a nossa preocupação interna de não ter Fábio no Fluminense. Uma péssima contratação. É um goleiro que é perdido, é um goleiro que quando chuta, chuta ruim, quando agarra ruim, quando faz movimentação, movimenta ruim. E por fim, o cara que também é responsável pela situação do Fluminense atual, Mano Menezes. Que mentiu para todos nós, prometendo que ia pensar com carinho na base, mas quando coloca é para colocar no fogo. Adianta? Não adianta. Desculpe. Mas é isso que eu tenho que falar para vocês. Mais uma derrota. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o vídeo para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais que é notícias, do dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, tricolor!